Sendo que alguns meses antes de perder meu pai, eu passei por uma cirurgia, então eu fui internado, fiquei 15 dias, né? Eu fui internado para operar apendicite, mas ela já tinha supurado, e naquela época não tinha o avanço científico que hoje tem. Então eu fiquei com uma semana com aquilo supurado dentro do meu organismo, e isso acabou gerando uma infecção generalizada nos órgãos. Então eu não ando sem camisa diante dos irmãos, mas em casa às vezes, como disse, mas sempre com uma camisa perto, chegar algum visitante, não tenha dúvidas que eu vou guardar o meu tórax maravilhoso, eu vou protegê-los dessa visão. Mas os poucos que tiveram essa oportunidade, eu tenho cicatriz na minha barriga, tenho cicatriz do lado, eu tenho 2 cicatrizes grandes, porque os órgãos ficaram totalmente ali contaminados. E diz a doutora, de uma cirurgia de quase 8 horas, que ela teve que tirar algumas coisas para limpar e depois repor dentro do corpo. E lá naquele hospital, depois que eu entendi a gravidade daquilo, eu fiz um voto com Deus. Eu falei com Deus: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu serei um pregador da Tua palavra. Eu não tinha ideia que Deus tinha ouvido aquela mensagem, aquele voto. Mas Deus ouve aquilo que nós falamos. E depois de alguns meses, meu coração recebeu um chamado de Deus. E o chamado de Deus foi: se você tem um chamado, você precisa aprender a renunciar. E um homem norueguês que estava visitando uma igreja aqui no Rio de Janeiro, estava pregando, uma igreja lotada naquele dia, e ele pregou aquilo e meu coração queimou, e eu entendi perfeitamente que o chamado precisava passar pela renúncia, pelo sacrifício. E eu decidi aceitar aquele chamado. E desde os 15 anos eu me sinto chamado por Deus, mas nunca imaginei que iria ser pastor. Eu confesso a vocês que não era o pastoreio que eu procurava. O meu desejo, meus sonhos, maiores sonhos, era ser missionário. Eu sonhava com o campo missionário, eu sonhava que estava na África, e eu nunca fui na África. Eu sonhava que estava na Inglaterra, eu sonhava com bandeiras vindo até mim. E eu nunca fui na Inglaterra, sequer sei falar inglês. Eu não fui, mas os filhinhos estão indo. Então, olha, dos melhores sonhos eu nunca pensei em ser pastor. Meu desejo sempre foi ser missionário. Mas o chamado falava alto e por isso decidi ir para o seminário. Cursei os 4 anos de seminário. Anos dificílimos, caminhada difícil, problemas seríssimos, dificuldades, trabalho, pagar seminário, em tudo Deus provia. Eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. E aí eu vendia livros anteriormente, aí eu comecei na sala a vender livro, e aí de um local que estava fechado, uma sala poeirada, eu conversei com a diretoria da escola, do seminário, e eles deixaram eu botar uma mesa lá e botar 6 livros. E daqueles 6 livros, depois de poucos anos, eu já tinha uma sala dobrada, com prateleiras, com muitos livros, DVDs e algumas coisas mais. E aí surgiu a Livraria Manancial. Dali foi para pós-graduação, depois integralização de créditos. E aí fui avançando no seminário. Até aqui então, aqui nesta casa, foi necessário um dia a sucessão pastoral. Doeu muito o coração. Porque o pastor que me antecedeu convidava constantemente: Diegão, eu quero te consagrar. E eu sempre respondi para ele: eu aprendi pela Bíblia que eu sou para o Senhor o que Josué era para Moisés. Quando olhavam para Josué, falavam: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Eu te servindo, eu estou servindo ao Deus que o Senhor serve. Esta casa precisa de um pastor, eu estou aqui pronto para servir o Senhor naquilo que Deus te deu como chamado, como visão e como direção. Mas acabou o pastor saindo. E o pastor que o sucedeu, um dia me chamou e falou assim: amanhã eu vou ter uma reunião no Ministério Diaconal. E eu quero que você ore, porque eu vou levar o seu nome.
E eu resisti, ele possivelmente está ouvindo agora. Eu resisti àquela palavra, eu falei, não faça isso. Ele falou, faz, eu vou fazer. Eu falei, não faça isso. Ele, Diegão, eu já estou fazendo. Eu falei, mas por que você fazer isso? E ele disse, seu Jaime, Jardim Meriti é uma igreja diferente. Se um pastor muito tradicional entrar em Jardim Meriti vai matar o pastor. Se for um pastor diferente, não vai ter o casamento. Você é filho da casa. Você vai ser o pastor, eu tenho certeza disso. E daquele dia para a noite, uma irmã, Valéria, fez contato comigo, muito conhecida dos irmãos aqui, do seu Tião. E ela falou comigo, o seu Tião mandou um recado, falou assim, olha, Valéria estava orando e pediu para mandar uma palavra para você. Eu falei, o quê? Ela falou para você não resistir, porque Deus está te levantando como pastor daquela igreja. E eu fiquei calado, guardei essa palavra comigo. E o pastor interino, ele resolveu fazer a reunião de cima da hora com o Ministério Diaconal, como havia dito. E no Ministério Diaconal ele falou, olha, eu tenho uma sugestão. E ele explicou os motivos dele, ele falou, Diego é o melhor nome. Meus irmãos, eu estava vindo de uma paralisia facial. As coisas que aconteceram na igreja afetaram profundamente o meu emocional e meu físico. Então eu fiquei com a boca torta e fiquei sem fechar os olhos. Então eu tinha que dormir com um tampão com os olhos e tinha que usar constantemente colírio. Em minha boca eu não tinha movimento na boca, então até para comer eu tinha que segurar os lábios para conseguir comer. Era uma coisa terrível, terrível. Aquela situação me deixou num estado de nervo tão grande, com questões também da empresa, e estourou, simplesmente. Eu saí daqui da igreja de manhã com muitas dores de cabeça, mas muitas dores de cabeça, e eu almocei, e sentindo dor de cabeça, eu fiquei sentado, falei, Mona, ela deita? Eu falei, não quero deitar, que até botar a cabeça está doendo, eu vou ficar sentado, e fiquei sentado, e aí em torno de 2h da tarde, quando eu acordei, e eu tentei chamar a Mona Lisa, eu já não conseguia chamar a Mona Lisa, saía assim, já não saía, e eu fui Mona Lisa, e ela já viu, a boca estava totalmente torta. Aí ela fez contato com o Léo, achávamos que eu tinha tido um derrame. Na verdade foi um derrame, mas foi o facial. E aí fomos correr para o hospital, e aquela loucura toda, aquela situação toda, e aí o nome foi para aqui para a igreja. Eu não era ordenado ainda, então tinha que passar pelo período de sucessão pastoral. E quando o nome foi à igreja, a igreja em unanimidade aceitou o nome. E aí fomos para o desafio do concílio pastoral. E foi um concílio difícil, porque Jardim Meriti é uma igreja diferente das outras igrejas. Então existiam pessoas que tinham uma certa dificuldade de relacionamento com a igreja, mas pela misericórdia de Deus, foi um grande concílio pastoral. E aí naquele dia 11 de dezembro, que era com 8 meses de idade, foi aprovado um concílio pastoral, e logo fui consagrado pastor da casa, melhor, pastor. E aí no dia 13 de dezembro, eu fui ordenado, eu fui empossado pastor presidente da casa. Vocês têm mais 10 minutinhos? Estou tentando resumir aqui. Sei que passamos do horário, mais 10 minutinhos, por favor. E aquilo foi algo desafiador, meus irmãos. Existia medo, essa é a palavra, medo. Não deveria ter medo, mas ali havia. Quando falaram assim, agora pastor da igreja, o peso veio todo.
E aquele Natal e Ano Novo foi um dos piores da minha vida. Me desculpa falar assim. Foi um dos piores, porque a mente, assim, meu Deus, como fazer agora a igreja transicionando da maneira como transicionou, com tantas dificuldades, como conduzir esse rebanho agora? E eu comecei a orar a Deus, meus irmãos, eu orava, Senhor, dá direção, dá direção, dá direção, dá direção, dá direção, dá direção. E eu recebi uma palavra, e essa palavra era que Deus estaria me dando um espírito de excelência, de grandeza, mas não de orgulho, de altivez, mas era algo que estava me capacitando para levar a igreja para onde Ele queria. Estava muito nublado ainda, eu não conseguia entender. Mas eu me lembro que uma fase da nossa vida, nós fomos morar no Recreio dos Bandeirantes. Mas eu nunca saí dessa igreja. Mesmo morando tão longe, eu nunca saí daqui. Eu vinha do Recreio para cá. Nós vínhamos aqui, não só eu, mas os irmãos também. E aí eu conheci PIB do Recreio naquela época de expansão. A atitude do que está agora era pequena, ainda estava começando o movimento das células. Naquela época não existiam tantas igrejas lá, Barra Recreio. Então tinha aquelas ali. Então muitas coisas que eu ia observando diante do Deus vivo, eu nunca tive intenção de aplicar em outra igreja. Eu sempre falava assim, o que pode ser feito para ajudar Jardim Meriti a romper naquele lugar. E quando empossado, eu fui lembrando de tudo aquilo, mas tinha um problema seríssimo, que era cultural. Jardim Meriti estava muito fechada naquele ambiente de que o que está bom. E no meu coração eu ouvi as profecias dizendo, o Jardim Meriti vai crescer. Quem já ouviu essas profecias aqui? Vai se expandir. Mas eu olhava para a igreja e percebia que para ter expansão, tem que ter expansão, tem que ter expansão. Se não tiver expansão e não tiver expansão, não tem expansão. Deus não vai preencher um lugar que ainda não tem um espaço para isso. Antes de ter qualquer crescimento, o crescimento vem aqui, vem aqui. E aí quando nós crescemos, tudo à nossa volta também cresce. É assim na família, é assim em qualquer lugar. Então, foi identificado o primeiro desafio, que era o cultural. E, meus irmãos, foi um dos grandes desafios. Porque parece que não, mas alguns irmãos acreditavam que eles não poderiam ter o melhor. Não tem aquele sentimento que se agarra como... A gente não merece o melhor, a gente não tem por que fazer o melhor, o que está bom. E foi um dos grandes desafios, uma das grandes resistências. A segunda resistência foi da liderança em si, porque eu fui filho da casa, fui seminarista da casa, mas agora era pastor da casa. Parece que é simples, mas não é. A transição é muito difícil, porque a autoridade ela não é exigida, ela é conquistada, ela é reconhecida. Então, as pessoas, elas, às vezes, tinham muita dificuldade de seguir direcionamentos, e chocavam demais. Mas, graças a Deus, passou também essa fase. Mas eu confesso que aqui eu vou resumindo para o final, que o maior desafio foi quando, em alguns anos atrás, entrou um grande esfriamento espiritual na igreja. E aquele foi um dos maiores desafios, porque parece que as coisas não fluíam mais, os louvores não fluíam mais. Existia o fogo, mas parecia que ele não estava acessível a todos. E aí foi quando eu aprendi uma coisa, que pastor
para algumas pessoas também é aquele que tem que conduzir, inclusive, os irmãos ao que é se alimentarem espiritualmente para não caírem em um grande sono espiritual. E foi muito difícil essa fase. Por isso que hoje, quando o louvor está tombando um pouquinho, a pregação está tombando, a membresia, dezembro, falava, dezembro é mês de férias. Foi, esse ano acabou, virou, estou orando e jejuando por isso, virou. Nunca mais isso. Essa igreja é lotada sempre, porque tem membresia para isso, meu irmão. Então, olha, aquele foi, Tito, foi o maior desafio, porque parecia que você orava, você jejuava, e simplesmente a coisa não ia, pesada a coisa. Mas aí o bom Deus, se a linha veio, comover a misericórdia dele, e trouxe o renovo necessário. Trouxe o renovo necessário. E incrível que pareça, a pandemia foi o ponto de mudança. Porque enquanto um bocado de gente estava fechando, a gente por 3 meses teve que fechar a porta externa. Mas tinha culto todo dia nessa casa. Todo dia tinha culto aqui nessa casa e tinha os irmãos contrabandistas, não, como fala, não, aqueles que tem ninguém entra, vamos embora. E eles vinham orar e vamos orar. E nós saímos da pandemia mais fortes, mais avivados. Muitos irmãos ficaram ainda frios, mas o fogo que Deus acendeu em alguns irmãos, a brasa que Deus aumentou em alguns irmãos, foi o suficiente para queimar até os gravetos que estavam molhados. E até os gravetos começaram a pegar fogo. E começou o movimento mais forte de Jardim Meriti. E aí eu concluo, que tem muita coisa para falar, mas eu preciso concluir. Hoje Meriti, em meu coração, é uma alegria estar pastoreando aqui. Por pelo menos uns 8 anos, a Celinha ia fazer alguma coisa e falava, Celinha, não, só ora. Celinha, só ora. Eu acho que eu machuquei muitos irmãos aqui com essa minha postura. Só ora. Porque eu tinha no meu coração o receio de machucar outras pessoas. Chega um momento no pastoreio que você não quer que o reconhecimento e a alegria machuque outros. Então eu me retinha de celebrar com a igreja. Mas esses dias vindo de Nova Iguaçu, eu estava indo para o aniversário do pastor Luiz Cláudio Meirelles, lá em Ramos. E eu peguei o carro saindo do seminário. Quando entrei no carro, meus irmãos, vocês acreditam em encontro com Deus? Quando você está no negócio e parece que Deus fala assim, eu já estou te esperando aqui. E eu entrei no carro, vocês podem achar o que quiserem, mas eu vou contar a minha experiência. E parecia que a atmosfera do carro já não era mais a mesma. Eu entrei, quem já esteve no Santo dos Santos sabe o que estou falando, o ar é diferente, meu irmão. É uma atmosfera diferente. Até a brisa do ar é diferente, tem um peso de glória, uma coisa incrível. E dirigindo aquele carro, eu senti que Deus estava ministrando meu coração. E o que Deus ministrou meu coração foi, chegou o fim, uma nova fase surge. E eu entendi aquilo, sabe, Alex, Vandeci, Jonatas, Mariana, os que estão aí em cima, que Deus estava mudando as estações naquele momento. Aí na outra semana eu tive uma reunião com a presidência do Corpo Diaconal, vice-presidência da igreja, Mona Lisa, e eu falei isso, a partir de hoje, vamos celebrar, porque quando a igreja celebra com o pastor e o pastor com a igreja, há um aperfeiçoamento de unidade. Nós não podemos deixar que a nossa alegria seja barrada por qualquer desafeto. Nós temos que estreitar a alegria. Quem é do Senhor vem junto, quem não é do Senhor, você não pode fazer muita coisa. Quem quer, quer, quem não quer,
não quer, filho. Não adianta, você pode tentar buscar, você pode tentar fazer o que quiser, mas quando não quer, quem não quer arranja desculpa. Estou entendendo isso aqui? Então, quem quer, vamos embora. Quem não quer, mais, mas não tem como mais. O trem está indo, sobe no vagão e vamos embora. Mas não tem como parar mais o trem. E meus irmãos, quando eu falei que Celinha, eu quero um culto de gratidão, não sabia que ia acontecer nada disso. Na minha cabeça era o culto normal de quarta-feira, mas teria uma oração de gratidão e estava bom. Então, começa aqui as minhas palavras de gratidão. Primeiro, com essa palavra eu entendi que estava mudando, Alice, profeticamente algumas coisas no meu coração. Por 8 anos o meu coração se fechou. Mas eu quero deixar expresso, a igreja nunca foi por vocês, eu sempre os amei. Mas eu não queria machucar ninguém com a minha felicidade. Que situação terrível, mas eu estava vivendo isso. A minha felicidade, quando alegre com a igreja, sempre vinha depois alguma situação que me entristecia. E eu cheguei ao ponto de não querer expressar minha alegria com a igreja, porque eu sabia que depois receberia alguma situação que iria me trazer uma tristeza. Estão entendendo isso daqui? Então eu me fechei, eu falei, não, vamos embora continuar pastoreando por amor. Mas eu não quero viver isso mais, eu não quero machucar ninguém, eu não quero também ser machucado. Estão entendendo o abrir do meu coração para vocês? Então esse ano mudou, e meus irmãos, acredite, aniversário da igreja, aniversário pastoral, acredite, eu vou exigir de vocês nós celebrarmos, porque quem está junto, e vamos embora, meu irmão. Deus me curou com a palavra, falava com o Alex, estava Davi, Saul perseguindo, Absalão perseguindo Davi, pai de Absalão, e Absalão querendo matar o pai, que coisa maluca isso. Aí o seu general falou, vou pegar Absalão, porque Absalão não queria o trono, Absalão queria o pai abandonou o trono, mas Absalão pouco ligava para o trono, Absalão queria matar o pai. E o general de Davi sabia que como Absalão não queria o trono, queria Davi, era só fazer uma armadilha no caminho de Davi que Absalão cairia, não deu outra. Todas as vezes que nós miramos em pessoas, nós acabamos caindo na nossa própria atitude de vingança. E aí diz a palavra que, Dona Maria, quando Absalão foi resgatado, capturaram, mataram Absalão. E quando Davi foi reempossado a sua realidade, Absalão, quando ele soube que estava morto, Davi começou a chorar, meu filho Absalão, aí o general foi lá, braço de Davi, falou assim, ei Davi, teu choro já está chegando lá e está começando a entristecer quem lutava por você, quem lutou por você, se recomponha, digo eu nas minhas palavras, se recomponha, lava o rosto e vai celebrar, que coisa terrível, mas era a realidade. Davi teve que celebrar com o povo a morte do seu próprio filho, para que a sua tristeza não pudesse trazer tristeza sobre aqueles que lutaram por Davi. Meus irmãos, nunca sacrifiquem as ovelhas por causa de lobos. Nunca sacrifiquem ovelhas por causa de lobos. Ovelha sempre está perto do pastor, sempre está no aprisco do pastor. Lobo fica em volta, tentando pegar alguma ovelha. Nunca sacrifiquem ovelha por causa de lobo. Às vezes nos dói, porque eu acho que ninguém quer matar lobo. Ainda mais quem não mata nem barata. Mas não chore pelo lobo ou pelos lobos, em detrimento da alegria das ovelhas. Celebre com as ovelhas. Por isso, meus irmãos, essa palavra que já se estende,
Eu entendi perfeitamente que Deus está fazendo algo diferente de Admiriti. Estava ouvindo o Fernandinho, eu virei hoje cedo para minha esposa e falei, Mona, eu vou entrar em voto esse ano pela igreja. E meu voto é claro. Eu quero que Deus, minha oração é que Deus ative ainda mais o braço evangelístico da igreja. Então não estranhe não, vocês sabem, os mais antigos sabem que eu faço certos votos no final de ano. Eu creio em votos. E eu estou pedindo a Deus ano que vem, Senhor, manda mais almas, dá mais almas para batismo, Senhor, manda mais almas para batismo. Eu já estou orando, Deus, manda mais almas, Senhor, manda mais almas para batismo. E aí estava ouvindo o Fernandinho e fez tanto sentido, ele canta assim, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu vejo homens tão, esqueci já, tão sozinhos, eu vejo e vi os filhos anjos consolai-o. Essa música a gente vai cantar muito ano que vem. Mas o Web Tito, eu ouvi aquela música e meu coração tomou aquela pancada assim. E meus irmãos, eu acredito de verdade que sobre minha vida Deus derramou algo. Não tem a ver com números de irmãos, tem a ver com aqueles que estão perdidos no mundo que precisam de salvação. Eu não sei se você está acreditando nisso, mas eu estou acreditando com tanta força. Que Deus, sabe, desatou certas coisas. Está vindo colheitas muito maiores, em nome de Jesus. Muito maiores. E essa realidade é para todos nós. Porque quando há restauração dessa aliança, quando há alegria, meu irmão, há vida. Deus está curando o Jardim Meriti de muitas coisas. Deus está te curando nessa noite, meu irmão. Se alegre. Não trava a sua alegria por causa de... Se alegre, se alegre. Se alegre. Mas eu preciso aqui agradecer. Já passou os 10 minutos, muito tempo. Me dá mais 10 agora. Eu quero agradecer, primeiro, Ministério Diaconal. Dia 30 vocês têm um compromisso comigo aqui na igreja. Vocês vão entender que eu não estou contando para ninguém, nem para Célia, nem Célia sabe. Mas vai ter coisas dia 30. Vai ser o sábado, último culto do ano. Ministério Diaconal. Tá faltando diáconos hoje? Deu, ó, se tiver pode me passar que depois eu vou falar, ó. Vambora. Datas como essa não pode faltar. Vambora, vamos juntos. Então, ó, obrigado por tudo que vocês são na minha vida. Obrigado por vocês me ouvirem. Obrigado por vocês orarem por mim, imporem as mãos de vocês. Obrigado, Ministério Diaconal. Obreiros, obrigado. Vocês são simplesmente sensacionais. 2, líderes voluntários, obrigado por toda a entrega de vocês. Meu Deus, Pastor Carlito Paz diz uma coisa e é verdade: ninguém faz nada grande sozinho, e se fez porque essa pessoa não é grande. Como é bom dividir cargas com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, homens e mulheres. Obrigado por tudo. Essa igreja não romperia se vocês não estivessem encabeçando determinadas áreas. Vocês são sensacionais. 9 anos não é só do pastor Diego, é do pastoreio. E dentro do pastoreio está inserido todos vocês. Todos vocês estão inseridos. 3, não posso faltar aqui. Henricão, que nem sei onde ele está, deve estar ali rodando, cuidando das coisas.
Tá ali na portaria. Henricão, vocês não têm ideia, esse homem pouco fala, mas esse homem é um braço, mas é um braço, mas é um braço, mas é um braço. Henricão é aquele que conversa constantemente. E agora ele está desenvolvendo aí administrador, né, cuidando da parte administrativa, andando com ele. Eu acredito que mais um aninho a coisa vai fluir ainda mais. Já está muita coisa melhorando, vai melhorar mais. Obrigado por vocês. Obrigado, Henrique. Matos, seu Matos, particular, obrigado, conselheiro, amado. Obrigado, irmão, de verdade. Obrigado. Você é um grande pai. Grande pai. E aí vem a família, né? Não tem como ter ministério sem esposa, meu irmão. O irmão Matos falou certo. Eu me lembro que em novembro, quando nós abrimos essa igreja aqui em 2015, para ter o casamento da Sabrina e do Paulo Sérgio, foi um desafio. Eu fiquei 15 dias internado aqui na igreja. Aí, uma semana, ninguém sabia que eu estava aqui. Aí Cleves soube, depois Danilo viu aqui, lixando sozinho. O pessoal ia para a igreja, eu ficava aqui. Ia para casa, eu ficava aqui lixando. Ia amassando essas paredes aí, lixando. Aí começou o movimento do céu, os irmãos começaram a vir, naturalmente. E aí uma semana faltando, ajuntaram várias pessoas, né? Tinha uma equipe durante a manhã e uma equipe que ia até a madrugada para terminar essa obra aqui. A janta ia até a madrugada. Eu saía para o seminário, com um bocado de gente chegava, Paulo Sérgio, Danilo, Léo vinha, parte elétrica, meu irmão, era muita gente. E ia até a madrugada. Oi? Muito ovo. Meu irmão, que relação, pastor Edeilson, que não está nem aqui, ele tinha igreja lá, ele vinha para cá para ajudar, meu irmão. Fernanda, pastora Fernanda, vinham para cá. Oi? Irmão da Lília, vinha para cá ajudar, uma coisa assim extraordinária. E aí, um dia antes do casamento, Celinha veio com Paulo, com Mirtes, com um bocado de gente, Mara, a gente lavou tudo. No dia do casamento, a igreja estava entregue. 15 de novembro, 17 de novembro. Foi... Oi? Estava aqui, todo mundo acabado. Ninguém aguentava nada. A gente entregou essa casa aqui. Mas foi um sacrifício. Mas foi um sacrifício, meu irmão, foi um sacrifício. Meu Deus, que sacrifício. Mas entregamos. Ninguém faz nada sozinho. E aí depois antes veio enterrar, veio muita coisa depois, né? Foi vindo. Deus foi unindo a igreja, Então, eu me lembro que naquela obra, meus irmãos, eu nem beijava a Mona, porque eu acordava primeiro que ela vinha para a igreja. E quando eu chegava, que ela estava muito novinha, ela estava dormindo. Eu fiquei 15 dias sem beijar minha esposa. Não vou falar ver porque eu a via dormindo assim. E eu estava acabado. Então não tem como ter ministério sem renúncia também da esposa. Não tem como ser pastor, meu irmão, se a família não estiver junto. Não dá. Acredite que eu estou falando. Não dá para ser pastor se a família não estiver junto. E aí veio meus irmãos sempre apoiando, vou pelo mais velho, Evandro, Davidson e Léo, minhas cunhadas, minha mãe sempre apoiando. Então, olha, obrigado. E por fim, o último, meus irmãos sempre apoiando, ajudando de todas as formas. E aí, por fim, já estourei muito o horário. Oi? Parte 2, quarta-feira, não, quarta-feira tem escala de pregação, acho que é a Jaqueline que vai pregar, eu acho. Não é não? É na outra, no 27, Jaqueline que prega, então o outro é Mona Lisa que prega. Então, olha, pessoal, a igreja nunca vai casar, nunca cresce se não tiver o casamento com o pastoral. E o pastor nunca cresce se não tiver um casamento com a igreja. Tem que ter o casamento.
E olha, Igreja Jardim Meriti, os que puderam estar hoje, muito obrigado por vocês terem permitido pastorear esta casa. Eu me sinto honrado. Eu já preguei em tantas igrejas grandes, mas Deus sabe que eu nunca pensei em pastorear nenhuma outra igreja que não seja Meriti. Nunca pensei, nunca pensei. Já fui sondado por outras igrejas e olha, acredite, eu nunca nem dei vazão. Não tem casamento quando você não dá nem papo. É assim, filho. Vamos orar lá pelo teu pastor. Vamos fortalecer lá esse processo de sucessão. Eu nunca pensei em pastorear em qualquer outra igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Vânia, Alice, Mariângela, Sandra e todos os demais, eu creio que Deus está mudando o nome de Jardim Meriti, a nomenclatura. Antes era a primeira igreja batista no Jardim Meriti. No meu coração, já há algum tempo é primeira igreja batista a partir de Jardim Meriti. Tem a ver com mudança de influência. O nome vai continuar mas no meu coração já há algum tempo está a partir de Jardim Meriti. Se a igreja acreditar, meus irmãos, nós podemos ir muito longe, muito longe, muito longe. Podemos ir muito longe. Eu creio nisso. Então, irmã Ivone, minha intercessora, obrigado por tudo. Hoje está aí com seu filhão. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Sempre me atendendo tão bem lá naquela loja. Obrigado. Celinha, obrigado. Gratidão por esse programa e todos os demais. E é isso. Falei já muito. Estourei todos os horários possíveis esse ano. Estava comportado nos últimos meses, mas estourei todos os horários possíveis. Irmã Kelé, obrigado por ter vindo. Apesar de sua dor, que Deus continue derramando consolo sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, obrigado vocês que vieram cansados, mas vieram. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu não sei se vai ser possível chamar a Mona Lisa, 9h50. Mas eu queria muito orar com ela terminando aqui. Pode ser? Pode chamá-la lá, rapidinho? Mana está dando aula às crianças. Olha, vou estar orando também pelo Jorge Wellington Santos da Silva, que está assistindo, mas carece de oração. Estaremos orando pela esposa dele, Thalita, e os filhos Arthur, Micaela, Kaique e Mirella, e os pais dele, Neide e Maciel. Estaremos orando por você, meu irmão. Em nome de Jesus. Igreja, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa... Eu poder fazer parte dessa igreja maravilhosa e dessa história extraordinária.